Olá pessoal, bom dia para vocês aí na Coifa, bom dia para todos, todos meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui hoje com a missão, nós que participamos, eu, Conceição e seu Laí, da reunião da Caravana Baiana da Fraternidade 2023, com nossos representantes do CR1 e também representantes das nossas casas espíritas irmãs, né, da cidade de Madre de Deus, da cidade de Candeias, da cidade de São Sebastião do Passé e outras tantas cidades que fazem parte também desse CR. Tivemos a oportunidade de ouvir os nossos companheiros e também o nosso coordenador regional, na figura de Anivan Neri. E aí estamos aqui com essa incumbência hoje de manhã de passar algumas atribuições, passar algumas orientações, algumas diretrizes, enfim, que a caravana traz para nós, tá certo? Hoje, domingo, 4, não é? 4 de junho, então a gente não está aí pessoalmente, mas ficamos com essa missão de trazer para vocês essa discussão, ok? Então, essa aqui é a 25ª Caravana 2023, ela que vocês já viram em outras edições, já participaram em outros momentos. O próprio Anivan já esteve conosco em algumas edições. E também essa caravana que faz um passeio por várias instituições. Tem a ver com o projeto Manuel Filomeno, tem a ver com as ideias de grupos espíritas de levar a doutrina e visitar as casas espíritas. Teve um momento de parada, né, com a pandemia, mas voltou e estamos nessas proposições novas para conversarmos aqui nesta manhã. Então, a gente está aqui, né, com um trabalho que foi elaborado pelo pessoal da Federação Espírita do Estado da Bahia, e o tema deste ano, desta 25ª, é o que é o Espiritismo. O que é o Espiritismo? Que todos nós sabemos, é uma obra, né, que veio depois do Pentateuco. Então essa obra ela não é uma obra que faz parte dos 5 livros básicos da doutrina espírita, que nós já sabemos: o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, não nesta ordem, lógico, mas esses são 5 que formam a nossa cabeceira, nossa cartilha, nosso manual de estudos. Além desse, nós temos algumas outras obras importantes. Uma delas é o que é o Espiritismo. Outra obra também que faz parte do nosso catálogo de estudos, que é Obras Póstumas. E além desses 2 livros, nós também temos a recomendação, por parte de qualquer membro federado, que a gente também estude as revistas espíritas, que trazem muitos outros conhecimentos que muitas vezes é por nós desconhecido. Então, este é o tema desse ano da caravana, o que é o Espiritismo. E aí vamos lá, vamos conversar melhor sobre isso. E aí a gente tem aqui no nosso terceiro slide a seguinte frase: Allan Kardec nos apresenta como sendo uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, o que é o Espiritismo? O Espiritismo, segundo Allan Kardec, o nosso codificador, aquele que foi responsável por organizar a doutrina, pegar as perguntas que foram encaminhadas para os médiuns, para que os espíritos respondessem através deles, né? E organizar-se de modo científico. Então, Kardec vem nos dizer que é uma ciência, o Espiritismo, que trata da natureza, da origem e do destino de quê? Dos espíritos. Tem um erro aí de ortografia, mas a gente manteve seguindo o documento original. Bem como das suas relações com o mundo corporal. Então, o que é o Espiritismo? O Espiritismo ele vem falar dessa questão ligada ao espírito, mas também das relações do espírito com o mundo corporal onde nos encontramos. No clima de hegemonia da ciência,
é quando surgem os fenômenos das mesas que giravam e dançavam. Então, nós já sabemos, nós já estudamos que no início do fenômeno, quando as pessoas se reuniam, então lembramos-nos e temos inclusive lá aqui no nosso canal, né, do YouTube, algumas palestras mais antigas em que nós estudamos essa parte inicial da doutrina. Então a gente se lembra que lá na França, os cientistas, os estudiosos, né, as pessoas com conhecimento se reuniam para quê? Para apreciar, vamos dizer assim, os fenômenos que aconteciam ligados à espiritualidade. Então, nesse momento em que a ciência se encontrava efervescente, né? Que a ciência se encontrava, vários estudiosos de diversas frentes se reuniam para estudar o quê? As mesas que giravam, que dançavam, que flutuavam, as mesas que faziam e davam pancadas no chão. Então, quantas pessoas que se reuniam e viam aqueles fenômenos acontecerem e achavam aquilo o máximo, não é? Então, a gente tem essa forma de apreciarmos os fenômenos, que hoje já não é tão comum, né? Hoje em dia a gente não para mais para ver mesa girar, para ver pancada, para ver nenhum fenômeno desse tipo, fenômeno espiritual, porque a nossa ligação com os espíritos ela se dá de um outro modo, né? De um modo mais evoluído, de um modo mais bem constituído, de um modo mais intuitivo, né? De consciência para consciência. Não tem mais a necessidade de nós estarmos, de que forma? De estarmos vendo a coisa acontecer para acreditarmos naquilo ali. Então, seguindo adiante, nós temos aqui a figura, né? Esse texto que vem de Valdo Vieira, no livro Antologia dos Imortais, né? Francisco Cândido Xavier traz, através de Valdo Vieira, Antologia dos Imortais, Rio de Janeiro, Federação Espírita 2002, e vem dizer o seguinte, né? É um trecho, na verdade, do médium Valdo Vieira, né? No livro de Francisco Cândido Xavier. De polo a polo na terra, flamejam etéreas lampas, mensagens brotam das campas, ao toque de ressurgir. Aos clarões da imensidade, Kardec chega e inaugura a doutrina viva e pura, da razão à luz do bem. O Espírito de verdade semeia a divina messe, o Evangelho reaparece nas vozes do grande além. Falam tumbas, dançam mesas, nascem livros, surgem almas, luzem preces, chovem palmas. Hosanas aqui e ali, consciências dantes, presas, rompem torva cidadela, pastor guiando a procela. Jesus conclama, servi. Então, deixa eu sumir aqui rapidinho para vocês verem a imagem que está aqui por trás da minha foto. Então, vocês puderam ver aí, né? De polo a polo na Terra. Então, os fenômenos eles aconteceram em vários lugares. Eles acontecem em vários lugares, de polo a polo, norte, sul, leste, oeste. Não escolhe nacionalidade, não escolhe poder aquisitivo, não escolhe intelecto, não escolhe riqueza, não escolhe nada disso. Não tem línguas específicas, não. Então, de polo a polo, flamejam etéreas lampas. Então, essas luzes que vêm, né? Clarear. Clarear o quê? Clarear os nossos conhecimentos sobre a espiritualidade. Que vem clarear
de modo etéreo, porque o etéreo ele é o quê? Ele é suave, ele é sublime, né? Ele tem uma constituição mais purificada, vamos dizer assim. Então essas mensagens elas brotam, elas surgem para quê? Para clarear, para trazer conhecimento, trazer conforto, trazer paz às pessoas. Quantas vezes Chico Xavier esteve em suas reuniões para que lá no Leopoldo, né? Para fazer com que as mães, as famílias, os pais, eles tivessem um pouco mais de conforto com a mensagem daqueles seus entes queridos que já não estão mais entre nós. Então, aos clarões da imensidade, Kardec chega e inaugura a doutrina viva e pura da razão à luz do bem. Então, ele vem trazer o esclarecimento, a razão. Então, não é a emoção, é a razão. Por isso que tem a ver com a ciência, a luz do bem. Então, a luz da caridade, a luz do amor ao próximo. Então, ele vem dessa forma e o grande nome, se a gente pode dizer assim, dessas revelações é o Espírito de Verdade, que vem semear a divina messe, ou seja, ele vem transformar, como ele diz aí, o Evangelho reaparece. Ele vem transformar o Evangelho nas vozes do grande além. É por isso que as obras que nós estudamos têm aqueles trechos que a gente chama de instruções dos Espíritos. E aí essa segunda parte é interessante, porque ele diz, falam tumbas, dançam mesas, nascem livros, surgem almas, luzem preces, chovem palmas. Então, tudo isso são fenômenos. Então, as pessoas que a gente tinha como morreu, acabou, falam. Claro que aí é uma licença poética, porque o que é da terra, a terra retorna, mas o que é do espírito, ao espírito retorna. Então, aquela voz que fala, que a gente diz assim nessa licença poética da tumba, ela não está falando da tumba. Ela está falando porque esse espírito, ele existe pós vida corpórea, vamos dizer assim. Então, dançam mesas, nascem livros. Então, quantos livros surgiram, quantas psicografias foram feitas, não é? Surgem almas. Então, outros espíritos vêm, né? A gente usa a diferenciação de alma para ser encarnado, espírito para o desencarnado, né? Então, luzem preces. Então, as preces, elas ganham o quê? Ganham clarão, elas ganham luz, elas ganham esse reforço para que a gente possa entender. E aí chovem palmas. Por que chovem palmas? Porque é esclarecedor, porque tira dúvidas, porque transforma sentimentos. Hosanas aqui e ali. Então rendemos graças, né? Consciências que antes viviam presas, rompem torva cidadela. Pastor guiando a procela, Jesus conclama servir. Então, o espírita, ele precisa servir a humanidade. Na prática, sobretudo, da caridade. Então, a gente está aqui para quê? Para fazer a caridade àqueles que já desencarnaram e àqueles que ainda continuam aqui. Muitas vezes a gente faz a caridade para quem está aqui, às vezes até para nós mesmos, nas nossas reuniões mediúnicas. Esse não é o nosso papel. Nosso papel é fazer caridade àqueles que a gente nem conhece, que a gente nem sabe quem são. Ok? Então vamos adiante. Vamos lá. A gente vem para o nosso quinto slide. E aí diz assim: na segunda edição de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec traz o termo filosofia espiritualista. E ele vai mostrar por que o espiritismo é uma filosofia. Porque ele apresenta ramos da filosofia vigente. Primeiro, uma teologia, na primeira parte do Livro dos Espíritos. Segundo, uma metafísica e o estudo do ser, que estão na segunda parte do Livro dos Espíritos. Terceiro, ele constrói um sistema de ética na terceira parte do Livro dos Espíritos.
E quarto, ele nos apresenta algo impensável pela filosofia tradicional, quando ele faz o quê? Quando ele esclarece sobre as esperanças e consolações através de quem? Dos mortos. Então, quando o Espírito vem esclarecer crimes, quando o Espírito vem esclarecer que ele precisava desencarnar daquela forma, quando o Espírito vem acalentar o coração daquele ente que ficou e que sofre por sua partida, e ele vem dizer que está bem, e vem dizer que ele reencontrou lá com outros familiares. Então, isso tudo transforma essa filosofia tradicional nessa questão de teologia, nessa questão de metafísica, de estudo do ser, e nessa questão ética. Então, é por isso que surge esse novo termo, que é o que a gente chama de filosofia espiritualista. Então, antes não se pensava nisso. A filosofia tradicional não podia imaginar que um dia pudesse se falar, né, através dos mortos e esclarecer tantas coisas do ponto de vista ético, do ponto de vista de nós, seres humanos, e do ponto de vista da própria teologia, né, da fé. Como é que a gente deve, como é que deve ser a nossa fé? Então, a nossa fé, ela deve ser uma fé raciocinada, né? Então, a gente não tem que viver a fé cega, a gente tem que viver a fé raciocinada. É isso que a gente acredita, né? E é isso que o Espiritismo vem através do Livro dos Espíritos, repito, na segunda edição, trazendo como termo filosofia espiritualista. Então, são esses os pilares que vêm embasar essa nova maneira de vermos e nos vermos neste mundo que habitamos. Até aí tá tudo bem? Eu acredito que sim, não é? Vamos adiante. Olha o que eu falei lá no início das revistas espíritas. Então, a importância de nós estudarmos a revista espírita, de lermos aqueles artigos, aqueles documentos, aquelas impressões, aquelas situações que não ficaram nos livros que compõem o Pentateuco. Então, foi criado esse modelo de psicologia através de uma revista de estudos psicológicos, né, que é a chamada Revista Espírita. Através de quê? Do laboratório anímico mediúnico. Essa expressão é muito importante, porque muitos de nós temos a tendência a acreditar que mediunidade e animismo são coisas que se opõem, são coisas antagônicas, são coisas opostas, e não é bem assim. Vejamos que a própria federação, através do livro O que é Espiritismo, através dessa proposta de nos encontrarmos aqui na reflexão que a caravana nos coloca, vem chamar de laboratório anímico mediúnico. Então, teremos sempre as nossas influências naquilo que se coloca de intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material, que é o que nós conhecemos como o fenômeno da mediunidade. Então, nossas impressões estão ali presentes, mas cabe a nós filtrarmos, sabermos fazer com que esse laboratório produza resultados, né, que sejam satisfatórios e que possam ser, sim, estudados do ponto de vista psicológico, e é isso que a Revista Espírita vem nos propor. Aí vem, né, a apresentação da tanatologia, mostrando o que acontece com as pessoas após a morte do corpo físico. Então, o que acontece com a gente? Então, essa revista espírita, ela vem mostrar o que acontece com Ivandro quando Ivandro deixa esse corpo. Então, Ivandro está aqui nessa existência corpórea, mas a vida de Ivandro não é essa existência corpórea. Eu sou um espírito e quem estava no centro há 2 semanas atrás ouviu a nossa irmã Alcione falar, né, sobre essa existência. Nós temos várias existências corpóreas, mas a vida
é uma só, é a vida do espírito, que hoje nessa existência se chama Evandro. Então, o que acontece com ele quando ele desencarnar? Quando ele, enquanto corpo físico, morrer? Então, a taratologia vem mostrar para a gente esses fenômenos, esses acontecimentos, essas situações que vão permear a vida de cada um de nós. Ou melhor, a existência de cada um de nós. Ó, Alcione, estamos aprendendo com os seus ensinamentos. Ok? Então, seguindo aqui adiante para o nosso sétimo slide, a metade da nossa proposição nesta manhã. Vem a Federação Espírita do Estado da Bahia trazer essas seguintes reflexões nesses tópicos. Allan Kardec apresenta o Espiritismo não como uma religião comum. Olha que interessante aí. Então, nós já falamos de ciência, nós já falamos de filosofia, e agora vem esse slide dizer que Allan Kardec apresenta o Espiritismo não como uma religião comum, pois ele reconhece a dimensão religiosa do pensamento espírito ao apresentar entre os seus valores a lei de adoração. Então, a gente, enquanto espírita, temos que entender que o espiritismo ele não se apresenta como uma religião comum, mas que nos seus postulados, nos seus ditames, existe uma dimensão religiosa que se pauta no que a gente chama de lei de adoração. Só há adoração porque há religião. Então, se não há adoração a Deus, que é o que a gente acredita ser o ser supremo, o criador de todas as coisas, o onipresente, o onisciente, o onipotente, né? O justo e soberano. Então, se há adoração, há religião. A palavra religião, então, é polissêmica. Ou seja, o Espiritismo é uma religião. Mas, por que ele difere das outras religiões? Porque ele não é uma religião comum. Porque ele não tem dogmas. Ou seja, o Espiritismo ele não tem imposições. Um dos postulados, um dos princípios do Espiritismo é chamado de livre-arbítrio. Então, nós temos a liberdade para escolhermos. E atrelado a isso, nós temos uma outra lei chamada de lei de causa e efeito, que diz o quê? Que as nossas escolhas trarão para nós consequências. E essas consequências, elas estão ligadas a nosso livre-arbítrio. Então, nós escolhemos e isso vai determinar qual vai ser o resultado futuro. Então, vejamos. O Espiritismo é uma religião? Sim. Mas ele não tem dogmas. Ele não tem cultos. Ele não tem ídolos. Ele tem sim o quê? Um laço que une as pessoas e as aproxima de Deus. Isso é chamado de quê? Religiosidade. Então, o Espiritismo ele está ligado a algo muito maior do que uma religião comum, dogmática, cheia de princípios, de cultos, de práticas que têm que ser seguidas à risca, uma após a outra. Não se ultrapassa etapas na religião X, Y, Z. O Espiritismo não tem isso. Perdão. Para você ser presidente do centro espírita, você não precisa ser coordenador disso ou daquilo, né? Não. Então, inclusive os cargos, na maioria das vezes, dentro de uma instituição espírita, estão mais ligados a quê? A burocracia administrativa, né? Legal, o centro espírita ele está ligado a isso, porque ele é uma instituição religiosa que tem que prestar contas àqueles que o servem, mas também à sociedade, porque ele é uma entidade sem fins lucrativos, né? Então, esse centro espírita ele vai unir as pessoas com o propósito de quê? De aproximar as pessoas de Deus. Isso é o que a gente chama de religiosidade. Então, a gente se aproxima por um objetivo comum. Então, buscamos o nosso através do nosso livre-arbítrio, que a nossa reforma íntima, a nossa melhoria. Não é isso?
A gente busca ser cada dia seres mais evoluídos, mais avançados nesse mundo que nós estamos agora habitando. E aí vem nosso próximo slide. Outra obra que eu falei no início também, a chamada obras póstumas, né, que são relatos que ficaram fora dos outros livros e que foram publicados pós-mortem, por isso que chama obras póstumas. Após o desencarne de Allan Kardec, então, se organizou alguns escritos dele que não foram publicados nos livros anteriores, e aí surgiu a obra chamada Obras Póstumas, que apresenta o quê? A teoria do belo e a evolução da arte. Inclusive aí essa teoria do belo, ela tem até alguns pontos conflitantes, né? Alguns pontos que são discutidos pelo meio espírita atualmente, onde inclusive se diz que Kardec teria sido racista por ele admitir nessa teoria do belo que as formas humanas mais evoluídas elas seriam mais próximas às características eurocêntricas do que, por exemplo, as características africanas, né, afro-ameríndias ou, né, indígenas, enfim, essas populações que a gente considera hoje, do ponto de vista antropológico, como populações marginalizadas, né, populações que estão além, aquém, né, do desenvolvimento econômico-social. Então, mas já vencemos essa discussão também, quando a gente trabalha numa linha de tempo, quando a gente trabalha num ponto de vista de locus científico, em que Kardec fazia parte, nós já falamos aqui também, de um grupo científico, né, de estudiosos, lá na elite, né, burguesa francesa. Então, seria natural que, dentre as características desses personagens ali envoltos, né, tivéssemos, historicamente falando, uma conduta, um pensamento, vamos dizer assim, etnicamente não aceito do ponto de vista atual. Né? E aí também fala de evolução de arte e tal. Em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis nos apresenta o Espiritismo como a grande síntese dos saberes: ciência, filosofia, religião e arte. Então, Leon Denis, repito, nos apresenta o Espiritismo como a grande síntese dos saberes: ciência, filosofia, religião e arte. Então, além dos 3 pontos que a gente acrescentou, ele vem também juntar a arte para compor esta doutrina, né, que nos abarca, vamos dizer assim, né, que nos envolve do ponto de vista de fé e de religiosidade. E aí tem aí a capa do livro, né, O Espiritismo na Arte, de Leon Denis, ilustrando esse slide. Seguindo adiante, aí nós trazemos aqui também um autor que fala no livro Espiritismo Século XXI, que é Zalmino Zimmermann, onde ele nos apresenta o Espiritismo como sendo o quinto saber. André Peixinho, né, o presidente da nossa Federação Espírita, nos fala que, assim como o materialismo é uma visão de mundo, um paradigma, o Espiritismo é também uma visão do mundo, só que centrada onde? No espírito. Então, enquanto o materialismo ele é centrado na matéria, o Espiritismo é centrado no espírito e que nos apresenta a evolução não apenas biológica, mas, aí eu vou com calma para não errar a palavra, que é bem pequenininha, não apenas biológica, mas bio, psico, socio, espiritual. Olha só que nomezinho pequenininho, biopsico, socio, espiritual. Então, é o ponto de vista biológico, é o ponto de vista psicológico, é o ponto de vista social, mas tudo isso reunido com o ponto de vista espiritual.
Ou seja, o espiritismo inclui, mas ele transcende o materialismo. Então, o espiritismo ele fala do corpo, ele fala do cuidado com o corpo, ele fala das nossas necessidades materiais, ele fala das nossas buscas por melhorias, né, materiais, econômicas, financeiras, mas ele transcende, ele vai além disso. E ele nos diz que nossa existência não se resume a isso. Tudo que nós almejarmos aqui e conquistarmos aqui, do ponto de vista material, aqui permanecerá, materialmente falando. Não desencarnaremos, não morreremos, não partiremos para o plano espiritual, para a nossa vida real, levando os nossos bens, os nossos pertences. Levaremos apenas os nossos ganhos e as nossas conquistas intelecto-morais. Ok? E aí vem, para encerrar esse slide, o nosso grande desafio está então em quê? Em aprender essa grande síntese do externo saber, para no íntimo de nós mesmos, viver a plenitude destes conhecimentos. Então vamos lá, que eu engasguei aqui, vamos ler de novo. Onde é que está o nosso grande desafio? Aprender essa grande síntese do externo saber, para no íntimo de nós mesmos vivermos a plenitude desses conhecimentos. Então a gente precisa entender esse externo, esse exterior, essas necessidades que nos acompanham, para quê? Para que a gente viva de modo íntimo, de modo interior, a plenitude do que a gente aprendeu, do que a gente apreendeu, do que a gente assimilou desses conhecimentos. E a gente sabe que conhecimento nunca é demais, conhecimento nunca se perde, não é? Então, tudo que a gente aprende, a gente leva para outras existências. E mais do que isso, tudo que a gente aprende, a gente socializa, a gente não guarda só para si. E aí vem essa imagem belíssima, né? Dessa estrela multicor nessa galáxia, né? E vem o que vem nos dizer aqui? O que vem aqui nos apresentar esse tópico, esse slide? Ele vem nos dizer o seguinte, ó, que o ser nasce simples e ignorante e jornadeia em oportunidades múltiplas através das encarnações, até o quê? Até obter a perfeição. Então, nós nascemos simples e ignorantes, e aí, através de uma jornada de oportunidades múltiplas, através de várias existências corpóreas, o que a gente faz? A gente reencarna até nos tornarmos perfeitos. Então, somos o quê? Espíritos e não corpos. Nós habitamos corpos, mas somos espíritos. Somos filhos de Deus. Então, os centros espíritas, na condição de educandários, nos apresentam em seus estudos exercícios de quê? De autoconhecimento e de evolução. Então, para que a gente tem que estar no centro espírita? Para nos conhecermos e para buscarmos a nossa evolução. A gente não está no centro espírita para apontar o erro de ninguém, a gente não está no centro espírita para julgar ninguém, a gente não está no centro espírita para querer ser melhor do que ninguém. A gente está no centro espírita para se melhorar, para se conhecer, para se trabalhar. E aí esse é um trabalho individual, porque assim como na escola formal, ninguém faz nada por nós. E mesmo que em algum momento alguém faça, no futuro isso pode trazer alguma consequência para nós. Porque aquele conhecimento que foi obtido de maneira ilegal, de maneira leviana, de maneira incorreta, ele de alguma forma faz falta para nós. E quando nós precisarmos, vai ser um problema a gente colocar ele em execução. Então, essa escola, ela nos ensina muito, essa escola espiritual, que é o que a gente
tem aqui como denominação do centro espírita. A evolução. E aí a evolução, ela vem nesse slide para dizer o que é que de fato quer dizer evolução. O que significa evolução para vocês? O que significa evolução para mim? O que significa evolução para nós? E aí temos ali, o pensamento espírita nos traz o princípio da imortalidade, certo? Que amplia a nossa consciência sobre a vida futura e principalmente que nós somos co-criadores cósmicos. Um ponto primordial, então, é o que? É a educação. Ela é intrínseca ao processo da evolução. O que é trazer para fora aquilo que temos dentro de nós. Assim, só evolui aquele que se educa. Então, a gente precisa estudar, estudar, estudar. A gente precisa aprender, aprender, aprender. A gente precisa vivenciar, vivenciar, vivenciar. Então, a gente faz o quê? A gente coloca para fora aquilo que a gente tem dentro de nós. Então, só assim que a gente evolui. A gente co-cria, a gente é corresponsável pela evolução do planeta, por exemplo. Então, quando se diz que o planeta Terra está caminhando para se tornar um planeta de regeneração, nós somos corresponsáveis por isso. Então, nós precisamos nos regenerar, vamos dizer assim, para que o planeta Terra venha se regenerar também, porque nós habitamos esse planeta. O planeta, ele não muda se aquele que está nele não mudar. Aliás, ele vai mudar, mas de maneira mais lenta, porque nós não estamos contribuindo para que esse processo aconteça da forma como ele deveria acontecer. E aí vamos adiante. Já estou chegando ao fim. Temos aí uma mensagem de Joana de Ângeles. Sigamos juntos. A mensagem de Jesus é toda feita de alegria, né? E aí temos a mensagem, a imagem do mestre, bem diferente essa imagem dele, né? Sorrindo, não aquele Deus, né? Aquela imagem crucificada que a gente vê muito por aí. E aí vamos lá. Mais uma perguntinha, ó, para a gente refletir. Como saber se estamos então em uma caminhada de evolução? Como é que eu sei, Ivandro, se eu estou evoluindo? Vamos lá. A gente tem, então, vários parâmetros. A nossa capacidade de integração. Então, como é que a gente está se integrando? A família, a sociedade, ao centro espírita, ao movimento espírita. Então, como é que eu me integro na família, por exemplo? Eu estou preocupado em ser exemplo para minha família, ou estou preocupado em apontar os erros da minha família? Como é que eu me porto na sociedade, criticando todo mundo, ou olhando para mim mesmo e modificando-me? Como é que eu me comporto no centro espírita? Eu estou me colocando à disposição? Eu estou fazendo a minha parte? Ou estou esperando apenas o venha a nós? E no movimento espírita? Que contribuição eu estou dando para que essa doutrina ela caminhe nos passos que são esperados, vamos dizer assim, para ela? Ao adquirir, então, essa maior consciência, outro parâmetro vai surgir, que é o parâmetro de quê? Da criatividade. Então, vejamos que primeiro a gente tem que buscar a nossa capacidade de integração, analisar e trabalhar essa capacidade de integração. Depois, já mais conscientes, aí a gente passa para um parâmetro chamado de criatividade, onde nós podemos promover cada vez mais as relações centradas na evolução espiritual. Então, a gente sai do ponto de vista material e vai para um ponto de vista espiritual. Então, a nossa criatividade, ela contribui para que a gente centre essas relações nossas numa evolução espiritual. Olha que maravilha isso. E
vem aí um último ponto, que é a amorosidade, como outra forma, outro mecanismo de nós sabermos como está a nossa caminhada evolutiva. Então, a amorosidade é um outro elemento de grande importância do nosso existir. E isso nos remete à lembrança da grande lição evangélica: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E culminar na plenitude do amor, que é amar a Deus. Ou seja, primeiro a gente tem que amar aos outros como a gente nos ama. E aí eu sempre digo, a gente tem que se amar também, porque não adianta amar o outro se não se amar. E depois a gente vai conseguir, nesse comportamento social, alcançar a plenitude do amor, que é o quê? Amar a Deus. Porque Deus, ele está em nós. Então, se nós nos amamos e amamos o próximo, Deus está presente em nós. Ele faz com que a gente alcance esse patamar evolutivo. Como então é que eu valido a evolução, a minha evolução na vida social? Ó, temos ali alguns exemplos, né? Anália Franco, Bezerra de Menezes, Dona Ivone Pereira, Eurípides Barçanufo, Chico Xavier. 5 apenas, mas existem tantos outros por aí, né? Então, como é que a gente valida a nossa evolução na vida social? Eles foram exemplos aqui na vida social, no convívio com o outro, de como agir, né? De como reagir, de como atuar, do que fazer em prol da sociedade. Então vamos lá. Se eu sou imortal, olha quantas perguntas que a caravana traz para nossa reflexão. Se eu sou imortal, qual é a implicação no meu viver? Se eu sou imortal, qual a implicação no meu viver? Por que eu vivo aqui hoje, nessa existência, se eu sou imortal? Eu estou aqui por que razão? A gente já parou para pensar nisso? Para se perguntar? Se eu sou imortal, por que eu estou aqui agora? Nessa vida, nessa existência, perdão, vamos corrigir, que a gente já aprendeu. E aí vem, eu vivo como espírito ou como corpo? Essa aí eu acho que a gente já superou, né, gente? Eu vivo como espírito ou eu vivo como corpo? Alcione aí nos ajudou muito. As minhas ações são centradas em meus desejos? Ou nos desejos dos outros? Ou mais ainda, na vontade de Deus? E aí, as minhas ações estão centradas nos meus desejos? Nos desejos dos outros? Ou naquilo que Deus espera de mim? Naquilo que Deus espera que eu faça para me melhorar? O Espiritismo tem por missão reviver o cristianismo. E eu vivo de tal forma? Então, o Espiritismo, ele traz o conceito de recriar, de transformar, de transcender, de reviver o cristianismo. Ele explica muita coisa. Mas eu ainda estou vivendo no passado, no que eu aprendi nas outras religiões que eu frequentei, ou eu já estou vivendo de fato o que o Espiritismo tem me ensinado, tem me orientado, tem me indicado? O que significa para mim o Espiritismo? O meu viver é realmente espírita? O que eu tenho feito tem sido importante para transformar a sociedade? O que eu tenho feito tem sido importante para ajudar na evolução do planeta? O que eu tenho feito tem sido importante para ajudar naqueles com os quais eu convivo, na mudança de cada um deles? Então, transformar a sociedade não é transformar a mim mesmo. Transformar a sociedade é transformar o lugar onde nós estamos. Transformar as pessoas com as quais nós convivemos. E aí,
Ou a gente vive ainda, eu repito, no apontar, no julgar, no criticar, no milindre, na maledicência, no complexo de inferioridade ou de superioridade, como diz Dona Joana de Ângeles, né, no livro Triunfo Pessoal. Então, tudo isso a gente precisa refletir. E para encerrar, a finalidade da evolução. Deus. Em O Livro dos Espíritos, somos informados de que, a depender da nossa ação no mundo físico ou espiritual, é que estaremos atestando o nosso estágio evolutivo. Então, as nossas atitudes, os nossos comportamentos e mais, os nossos pensamentos aqui e lá no plano espiritual é que vão determinar, atestar, declarar o nosso estágio evolutivo, em que nível nós estamos de evolução. Quando a gente compreende, então, que a finalidade de existir é viver Deus, então nós tomaremos consciência de que somos co-criadores do universo e embaixadores do reino dos céus. Somos convidados a gravitar em torno da unidade divina através de 3 movimentos: o amor, a justiça e a ciência somente. Então, o amor, a justiça e a ciência somente. Então, esses 3 movimentos, eles são e estão intimamente ligados à figura divina, estão intimamente ligados a Deus. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Essa tem que ser a nossa consciência, de que Deus é para nós o caminho, o objetivo, a nossa finalidade, a nossa razão de ser, de estar aqui neste plano. E assim nós encerramos esta proposta da 25ª Caravana Baiana da Fraternidade, trazendo para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, da Casa de Oração Irmão Francisco de Assis, essa proposta de reflexão e de mudança, né, para cada um de nós. Que o Mestre Jesus abençoe e proteja cada um. Nós vamos passar para o segundo momento, que é o momento do passe, e logo em seguida teremos a nossa reunião administrativa. Que Deus e a espiritualidade abençoe a cada um e a cada uma dos presentes, a cada um e a cada uma que não pôde estar presente, mas que assistirá esse e outros vídeos que estão no nosso canal do YouTube. Então vamos, inclusive, divulgar o nosso canal, trazer mais seguidores, curtir as nossas publicações, curtir as nossas transmissões, para que a gente possa estar sempre alcançando mais e mais essa amorosidade que o Pai espera de cada um de nós. Um bom domingo, um bom trabalho e até a próxima, se Deus permitir.